Olá, tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Gotas de Otimismo. E hoje eu queria bater um papo com vocês a respeito de um tema extremamente interessante, que é mediunidade e obsessão em crianças. Não só em crianças, mas como também em jovens e adolescentes, né? A gente faz, por extensão, nós ampliamos esse entendimento. E esse tema é bastante interessante. Eu já começo deixando duas obras como recomendação para aqueles que querem se aprofundar no assunto, né? E uma dessas obras é de Adenauer Novaes, que é Psicologia e Mediunidade, bastante interessante. E a outra, não só uma obra, mas as diversas obras que tem, da Sueli Caldas Schubert. Em específico aqui eu trabalhei com um livro com as informações de mediunidade e obsessão em crianças, né? Mas as diversas obras dela são bastante interessantes para a gente compreender o assunto. E quando eu fiz pela primeira vez uma exposição, uma palestra a respeito desse tema, que foi solicitada em um centro, e eu estava me preparando, eu comecei a me lembrar da minha experiência como pai em relação a esse tema, né? Então algumas informações que estavam na memória, mas lá um pouco esquecidas, mas eu passei a me lembrar da minha experiência com o meu filho, né? A experiência minha, da minha esposa com o meu filho ainda, enquanto pequenininho. Muitas noites mal dormidas, que a gente não compreendia o porquê, não era cólica, não tinham causas físicas, e às vezes vinham choros desesperadores, mesmo na tenridade, lá nos seus 4 ou 5 anos, pareciam aqueles pesadelos enormes e a gente tinha muita dificuldade em encontrar as causas, e aí várias pessoas maravilhosas apareceram na nossa vida, a Vó Maria, o seu Kiko, que eram pessoas que nós levávamos a criança para benzer, a Vó Rose, pessoa, espírito extraordinário que tanto nos auxiliou, mas eu ainda não tinha compreensão da doutrina espírita. Até então foi nesse momento que eu passei a compreender, a estudar um pouco mais a doutrina espírita, né? Buscando algumas razões e algumas soluções para auxiliar meu filho, né? Porque a gente chega pelo amor ou pela dor no conhecimento da doutrina, né? E eu posso dizer que nesse momento, depois de muitos avisos por amor, por um fato de dor, eu acabei encontrando a doutrina. E nesses momentos do meu filho, não só de dor, mas também eu lembro quando ele, pequenininho ainda, ali no berço, né, no sofazinho, no colchão ou nos cobertores que a gente colocava no chão, e aí ele ficava lá, sorrindo, gargalhando e brincando com os anjinhos. Então a gente acha, não, deve ser fruto da imaginação de um bebê, o que é que se passa? E a gente tinha muita dificuldade em compreender essas situações. Um pouco mais tarde, quando ele começa a falar e ele teve o amigo imaginário dele, que na verdade o amigo imaginário era o irmão Francisco de Belize. Então ele falava, é meu irmão Francisco de Belize. Então até ele falar um irmão Francisco, dá um nome sem problema, mas Belize, quantos de nós conhecemos ou já ouvimos falar do país Belize? É um país ali perto de Guatemala, Honduras, no Mar do Caribe, na América Central. Quantos de nós já ouvimos falar? Aí talvez você possa dizer, enquanto vocês estavam assistindo um jornal na TV ou alguma coisa, foi falar de Belize. Desculpa, gente, quantas vezes nós já ouvimos falar desse país Belize? Então, eu gerava muita curiosidade em mim, como é que meu filho conheceu esse país Belize? E o Francisco, por que esse nome? E eu lembro uma vez, pegando a Castelo Branco, indo para São Paulo, ele viu um morro ali na Castelo, que ele apontou espontaneamente, ele no banquinho de trás, no cadeirão, né, já um pouco maior, e ele apontou e falou, ali é Belize, era um morro.
normal, não muito alto, mas ele falou ali é Belize com tanta convicção que eu, a minha esposa, ficamos ali pasmos, né? Não sabemos se espantados ou extasiados, mas talvez aquele morro trouxe alguma recordação e a gente imagina aqui em sonho, que na imaginação do nosso pequeno filho. Mas tudo isso gerou muita curiosidade e eu tenho certeza que vários de vocês, eu coloquei algumas dessas histórias, porque vários de vocês também têm histórias similares e que seria interessante se aqui nos comentários abaixo vocês pudessem compartilhar essas histórias ou dificuldades que tiveram para que a gente possa gerar um diálogo, gerar uma ajuda mútua acerca de nossas experiências, né? Mas quando então eu comecei a estudar a respeito desse tema, várias coisas vieram à memória e eu não tinha tanta explicação. E aí, conhecendo um pouco mais a doutrina, algumas dessas fichas de explicações, de razões, foram chegando até mim. Porque para a gente começar a compreender a mediunidade nas crianças, a gente recorre em primeiro lugar às informações que nós temos da psicologia, as informações que nós temos de científicas, da medicina e por aí vai, né? Mas muitas delas, muitas questões não nos são respondidas, não nos são explicadas, porque ainda é difícil a compreensão para a nossa intelectualidade, a nossa racionalidade neste momento. E por exemplo, a gente se pergunta, como é que dois filhos criados pelos mesmos pais, com as mesmas virtudes, os mesmos ensinamentos, o mesmo amor, como é que essas duas crianças podem ser tão diferentes, ter personalidades tão diferentes? Então são algumas coisas que a gente não consegue explicar na nossa racionalidade, mas através da doutrina espírita, com a pluralidade das existências, sabendo que esses dois irmãos tiveram vidas pregressas, viveram vidas no passado e com isso tiveram conhecimentos adquiridos e experiências diversas, ao reencarnar, a bagagem que eles trazem são diferentes. E é por isso que, criados com o mesmo amor, com as mesmas virtudes, com as mesmas diretrizes, eles acabam sendo tão diferentes. E quando eu digo tão diferentes, não digo nem um bom nem mal, nada disso. Eu digo que um é extrovertido, outro é introvertido, que um se dedica mais aos estudos, outro se dedica mais aos esportes, por exemplo. Então essas aptidões, digamos assim, esses conhecimentos, esses traços de personalidades, são trazidos do passado, são resquícios que estão lá no inconsciente e que afetam, logicamente, interferem em todo o desenvolvimento das nossas crianças. E é por isso que algumas coisas que não são explicadas pela nossa, digamos assim, psicologia, pela medicina atual, pela ciência, digamos assim, atual, eles são melhores compreendidos através da doutrina espírita. E com isso, a gente compreendendo a reencarnação, a gente acaba por entender que esses espíritos renascidos no seio do nosso lar tiveram conhecimentos, bagagens totalmente diferentes. Com o véu do esquecimento, muitas daquelas ideias, muitas das virtudes, das nossas faltas do passado, sim, são esquecidas para que a gente possa se desenvolver sem orgulhos ou satisfações excessivas, sem culpas ou medos excessivos, mas com breves resquícios deles que são necessários para o nosso desenvolvimento. Então a reencarnação, a doutrina espírita nos explica um pouco desses traços do passado. E na questão 132, lá do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para a espiritualidade: qual o objetivo dos espíritos reencarnarem? E a explicação da espiritualidade, aqui que eu vou resumir, né? Deus coloca a encarnação com o objetivo de fazer os espíritos chegarem à perfeição,
mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal. Ou seja, nossos filhos, como nós, são espíritos reencarnantes para desenvolvimento, para evolução, para crescimento espiritual, para agregarmos novos valores, novas virtudes e também para saudarmos os débitos que contraímos lá atrás. E na questão 166, a pergunta do Kardec: como pode a alma que não alcançou a perfeição em uma vida corpórea acabar por depurar-se? E a explicação, a resposta muito simples da espiritualidade: sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, a gente viveu uma vida passada, não desenvolveu aquilo que deveria ou contraiu algumas faltas, a gente vai passar por uma nova encarnação para que possamos nos depurar. E ali, da questão 383 a 385, eu reduzi aqui um trecho, mas eu recomendo que leiam no Livro dos Espíritos as questões que tratam dos benefícios da infância. E o que a doutrina espírita nos traz ali? A infância tem uma utilidade muito importante. Os espíritos entram na vida corporal para se aperfeiçoarem e se melhorarem. E a delicadeza da idade infantil torna os espíritos mais brandos, mais acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Ou seja, aquele espírito reencarnado, ainda enquanto criança, ele está mais apto, mais aberto a sofrer a influência dos pais, dos tios, dos avós, dos professores, dos guias, dos mentores. Por quê? Porque aquela criança, aquele espírito reencarnante está mais aberto a essas influenciações, porque ele esqueceu de várias das tendências que estão lá no inconsciente, ele esqueceu dessas tendências, não estão latentes nele, mas ele está sujeito à influência dos pais, dos tios, dos avós, daqueles que o auxiliam, para que aqueles atos falhos, aquelas virtudes que não foram absorvidas, sejam em tenridade melhor acolhidas pelo espírito reencarnante das nossas crianças. E é nessa fase que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Ou seja, quando nós percebemos nos nossos filhos algum comportamento, algum pensamento negativo, o que nós fazemos? Nós tentamos corrigir, nós tentamos ensinar. Quando nós adultos temos que corrigir algo, é muito mais difícil, não é? Porque a gente agrega vários anos nesta existência com determinado hábito, determinado comportamento. Mas quando a nossa criança, a gente percebe lá na tenridade um determinado traço que não é tão legal, a gente sabe que a gente precisa corrigir. E é por isso que vem um dever muito grande de nós enquanto tutores desses espíritos. Então, tal é o dever que Deus impôs aos pais com uma missão sagrada que terão de dar conta. Então nós, enquanto pais, tios, avós, professores, tutores, expositores, doutrinadores, nós temos uma missão maravilhosa de auxiliar esses espíritos reencarnantes a se melhorarem, e com isso estarão melhorando a si mesmos, estarão melhorando o seu entorno, a comunidade, a sociedade e, por consequência, toda a humanidade. De gota em gota, de grão em grão, nós auxiliamos a promover essa melhoria numa espiral ascendente que vai crescendo cada vez mais. Então, a criança é um espírito reencarnado, um ser ímpar, único, com traços da sua individualidade, com traços das suas noções de perfectibilidade, da sua personalidade, dos seus comportamentos arraigados de várias existências, com muitos hábitos que vieram do passado e que os bons hábitos deverão ser potencializados.
Mas já os comportamentos e pensamentos ruins, nós, enquanto pais, deveremos auxiliá-los na evolução. Ou seja, cada um com a sua própria bagagem, nem melhor nem pior, cada um carregando a sua própria bagagem. E quando nós reencarnamos, eu não vou me aprofundar no tema, né, porque é um conteúdo muito extenso, muito vasto, mas quando a gente reencarna, a formação da pineal, e é um tema que percorre um assunto um pouco mais científico, mas durante a encarnação, até mais ou menos uns 7 anos de idade, a criança tem um acompanhamento muito próximo do seu guia, do seu mentor espiritual, de um espírito protetor, para que esse espírito que vem aqui auxiliar a criança nessa nova encarnação, auxiliar o espírito nessa nova encarnação, ele vá intuindo, colocando boas noções na criança. Mas aí aos 7 anos, esse espírito não que ele abandona, não que ele deixa, mas ele se afasta um pouco para que a criança comece a exercitar o seu livre-arbítrio. Né? Então todos nós temos o nosso guia, nosso protetor sempre próximo de nós, desde que a gente mantenha a sintonia com ele. Mas a criança do nascimento até os 7 anos, essa proximidade é muito forte. Né? E a partir dos 7 anos para o desenvolvimento da própria criança, esse espírito ali, ele mantém uma distância para não interferir tanto na criança. Com base nisso, talvez esse guia, esse mentor que a gente coloca, seja aquele amigo imaginário, ali aparecendo de uma determinada forma, com um determinado nome. E por que talvez as nossas crianças lembrem daquela pessoa com determinado nome, com determinado país, com determinadas vivências? Porque provavelmente aquele espírito protetor, aquele guia, o anjo da guarda, como comumente chamamos, ele já participou de nossas vidas pregressas e está aqui por amor, para nos auxiliar em nossa jornada. Então isso é muito importante, a gente ter essa compreensão do todo, da nossa reencarnação, por mais que eu tenha colocado aqui em linhas muito tênues, muito simples, é importante a gente ter essa noção de alguns princípios reencarnacionistas, para a gente ter a compreensão de que os nossos filhos são espíritos, tanto quanto nós, com muitas vidas passadas, cada um com a sua bagagem espiritual, com conhecimentos, com aptidões, com individualidades diferentes. E aqui, fazendo uma parte, também é importante a gente falar um pouco sobre obsessão, né? Porque muitas das causas, das dificuldades que a gente encontra, podem ser resquícios, podem ser traços, podem ser invasões, digamos assim, de obsessores. Porque se nós tivermos vidas passadas e contraímos faltas, contraímos débitos contra alguém no passado, muitas desses espíritos que se julgam ofendidos por nós, talvez por manterem aquela chama de ódio, de vingança, de amargura dentro de si, hoje estão nos perseguindo, hoje estão perseguindo as nossas crianças. Então muitas das nossas crianças, jovens, adolescentes e de nós mesmos, temos sim obsessores, porque eles são nossos algozes, porque nós já fizemos mal para eles no passado. Então eles estão aqui, tentando nos levar para um caminho, impondo dificuldades a nós. E nos cabe, através do entendimento da doutrina, orar por eles, pedir perdão a eles. Mas lógico, as nossas crianças em tenra idade,
Como que vão ter essa compreensão que tem esses algozes do passado? É muito difícil. E daí vem a importância da evangelização, para que a criança aprenda a vigiar e a orar. Para a criança crie aquela camada protetora em si através da oração, pedindo pelo auxílio do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor, do seu guia e mentor espiritual, sem entender muito talvez esses casos da obsessão, mas entendendo principalmente o poder da oração, o benefício que isso traz para ela. Então isso é muito importante, mas para a gente entender esses possíveis traços de obsessão em nossas crianças, o que acontece? A gente percebe noites muito mal dormidas, sono muito agitado, comportamentos inabituais que tenham as crianças, como agressividade, tristeza, complexos, irritação, inquietações, e até aí parece que eu estou falando algo que é normal de muitas crianças, de muitos jovens de hoje, né? E lógico, é por isso que as soluções, digamos assim, tem que caminhar junto com a ciência, com a medicina, com a psicologia que nós temos à disposição, como também com o entendimento espiritual, com o entendimento fraterno, com a evangelização dos nossos jovens. Então, muitas doenças sem diagnóstico específico, muitos medos sem causas aparentes, manias de perseguição, sentimentos de estar sendo perseguidos, né? Então muitos desses traços vêm do espírito reencarnante da criança, vêm dos traços obsessores do passado. Às vezes a ciência atual não consegue explicar isso, e é por essa razão que a gente tem que buscar também na doutrina espírita algumas das possíveis causas desses traços. E aí, a medicina, a ciência atual, caminhando junto com a doutrina espírita, vão buscar coesão, solução, sem uma desdizer a outra. É aí que a gente busca, porque tanto a medicina, a ciência, a psicologia, quanto a doutrina espírita estão buscando o melhor para os nossos filhos, o melhor para as nossas crianças, nossos jovens. E nós também queremos o melhor para eles, pelo nosso amor, pela nossa dedicação, pelo nosso dever enquanto pais, né? E muito menos dever, mas muito mais pelo nosso amor para as nossas crianças. Então a gente compreender essas possibilidades de traços obsessores é muito importante. Lógico, sem aquela neurose que muitos de nós temos na doutrina espírita de que todas as dificuldades vêm por obsessão. Sim, temos obsessores? Temos, mas a gente precisa se desvencilhar das neuroses, que tudo é causa da obsessão. Então, se ensinarmos às nossas crianças o vigiai e orai, se dermos a eles os traços de espiritualidade, da crença em Deus, da fé em si mesmo, que a gente pode combater as nossas más condutas, os nossos pensamentos nefastos, a gente já está aí trabalhando na proteção contra as obsessões. Então é algo necessário para fazermos, não só com as nossas crianças, nossos adolescentes, mas como nós mesmos, né? Quantas vezes nos vêm pensamentos tão negativos, obstáculos que nós mesmos nos impomos, e com uma oração, com vigiar e orar, a gente conseguiria trabalhar. Quantas vezes, através de uma leitura edificante, através de assistir uma palestra ali no YouTube, ou no próprio centro, ou um filme positivo, quantas vezes isso já não nos protege, não é uma forma até de vigiar e de depois a gente buscar um entendimento melhor a respeito daquilo que se passa conosco. Então é isso que a gente tem que fazer com as nossas crianças. Ensiná-las a vigiar, a orar, a refletir e a potencializar aquilo que elas têm de bom, aquilo que elas têm de positivo dentro de si, a amorosidade dentro de si.
Da mesma forma que a gente dando cada vez mais luz a essa amorosidade, a gente diminui o espaço das sombras, dos maus pendores que nós trazemos de outras vidas. E com esse entendimento acerca da reencarnação, das bagagens de conhecimentos que trazemos do passado, dessas possibilidades obsessoras que temos, aí a gente começa a compreender um pouco mais a mediunidade nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, né? E quando o Kardec começou a codificação, né? Ele trabalhou a codificação, nós temos lá no Livro dos Médiuns algumas informações muito importantes quando a espiritualidade traz ao Kardec a um ponto muito interessante, em que idade se pode, sem inconveniente, se ocupar da mediunidade. E a explicação é muito simples, não há idade precisa, depende inteiramente do desenvolvimento físico e, mais ainda, do desenvolvimento moral de cada ser, de cada indivíduo. Então, o que é importante a gente entender? Para desenvolver a mediunidade, e eu não estou dizendo isso não só em crianças, em jovens e adolescentes, mas em qualquer um, depende do nosso entendimento, do nosso desenvolvimento moral, do nosso, sim, do físico, lógico, mas muito do nosso desenvolvimento moral. Como eu coloquei aqui no princípio, eu cresci em outra doutrina religiosa e me aprofundei na doutrina espírita somente quando meu filho passou pelas dificuldades, como eu expus aqui no começo. Então eu conheço a doutrina espírita, eu comecei a me interessar, a praticar e a estudar há pouquíssimo tempo, são 10, 12 anos aí que eu comecei a me abrir e a estudar, a conhecer um pouco mais a doutrina, e sei que nada conheço dela, mas levou praticamente mais de 40 anos para meu espírito aqui encarnado estar propenso, aberto a conhecer a doutrina. Então vem muito de cada individualidade, de cada personalidade, esse desenvolvimento da mediunidade. Eu conheço muitas pessoas que aí têm uma mediunidade extremamente ostensiva, pessoas que sabem disso, mas têm muito medo do desenvolvimento da mediunidade. Então, a cada um, conforme o seu entendimento, será esse desenvolvimento. E tem muitas crianças que já em tenra idade começa esse desenvolvimento, né? A gente percebe hoje crianças e jovens que têm um sentido de missão, que têm uma mediunidade, que têm uma espiritualidade muito forte, muito ostensiva, e que já fazem o bem lá pequenininhos. Então a lição que a espiritualidade nos traz ali no Livro dos Médiuns é que há crianças que, por exemplo, com 5, 6, 7 anos, 12 anos, afetam menos do que a pessoas como eu com beirando 50 anos. Então, a cada um conforme o seu desenvolvimento. Então não adianta a gente querer incitar alguém ao desenvolvimento se esse espírito não está preparado. A gente pode sim abrir a terra e plantar a sementinha, mas quem vai cultivar a semente que precisa desenvolver a sua espiritualidade é o próprio indivíduo. Muitas vezes a gente só prepara para que ele conheça, a gente só coloca uma interrogaçãozinha ali para que ele passe a refletir a respeito daquele assunto e aí comece o trabalho de desenvolvimento. Então, a gente entende que existem muitas dificuldades físicas, muitas dificuldades psicológicas para se desenvolver a mediunidade. Agora, se nós, enquanto adultos, já temos essas dificuldades, imagine as crianças, imaginem os jovens. Às vezes, uma criança
até tem uma mediunidade muito ostensiva, mas o entendimento dela a respeito daquilo, com todas as responsabilidades advindas, é muito difícil. Então, a cada um tem que ser conforme o seu grau de desenvolvimento. Eu frequento alguns centros que jovens ali, já nos seus 10, 11 anos, psicografam, pintam, desenham, dialogam, trabalham a psicofonia com muito, não digo mais dedicação, mas talvez com muito mais esmero, é difícil colocar, mas com um senso de missão muito mais forte do que pessoas que estão na doutrina há muito tempo, e porque são espíritos, crianças realmente missionárias. Também é outro tema que a gente não vai abordar aqui, mas seria tema para um outro conteúdo, mas as crianças índigo, cristal e por aí vai, né? Essas crianças muito mais desenvolvidas, crianças realmente missionárias, que estão aqui nessa época de transição do mundo de provas e expiações para a regeneração. Essas crianças já vêm com virtudes, com sentimentos, com pensamentos muito mais evoluídos. Então muitos deles têm sim a sua mediunidade muito mais aflorada para ajudar a humanidade em seu progresso. Mas ali nos livros dos médiuns, o Kardec nos traz na codificação alguns inconvenientes de desenvolver a mediunidade nas crianças e nos jovens. Por quê? E aqui eu vou ler também para ficar mais fácil o entendimento. Sustento que é muito perigoso, pois esses organismos débeis e delicados sofreriam por esta forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre excitação. Pais prudentes devem afastá-las dessas ideias ou, quando nada, não lhes falar do assunto senão do ponto de vista das consequências morais. Ou seja, o que a doutrina nos ensina é que as nossas crianças, os nossos jovens, ainda têm algumas dificuldades de entendimento do que é a mediunidade em si. As nossas crianças, por mais que nós tenhamos um olhar amoroso, por mais que nós desejemos que elas se desenvolvam com muito mais velocidade talvez do que nós mesmos, a gente quer sempre o melhor para elas, mas talvez esse desenvolvimento da mediunidade, neste momento, em tenridade, não seja tão necessário, não seja tão, digamos assim, tão recomendável. Por quê? Porque ainda não há uma aptidão física e psicológica, mental para isso. Pense que a criança, sendo levada, por exemplo, para o desenvolvimento de sua mediunidade, é uma responsabilidade muito grande. Ela tem que assumir alguns compromissos de horários, ela tem que assumir alguns compromissos de estudos, enquanto os amiguinhos na rua, jogando bola, empinando pipa, andando de bicicleta, jogando um videogame, tendo sonhos, dançando, cantando, etc. Aquele lá está vendo uma obrigação de ser conduzido ao centro espírita, muitas vezes forçosamente por seus pais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na evangelização infantil, que a gente participa em um determinado centro aqui em Sorocaba, eu não acompanho as crianças e os jovens, mas eu acompanho os pais, enquanto as crianças ficam lá no trabalho com seus respectivos monitores, evangelizadores. Eu fico com mais alguns colaboradores, com os pais, e a gente percebe que tem pais que falam: nossa, meu filho é maravilhoso, ele vai ser um Chiquinho, vai ser um Divaldinho, dizem que Emmanuel reencarnou, eu acho que é meu filho, sabe? Então, brincando ou não, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque talvez muitos pais estão transferindo uma responsabilidade nossa para essa mediunidade dos seus filhos e colocando um fardo muito grande nos seus filhos. Sim, eles são maravilhosos,
maravilhosos, eles fazem preces, eles têm atitudes que a gente não sabe de onde vem, de tão divinos, que tanto nos emocionam sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o grau de responsabilidade que eles estão sendo colocados. E aí, eu coloco muitas vezes, pense que se você, enquanto pai, agora, se colocando no papel do seu filho, será que você teria responsabilidade para assumir isso aí? Será que você conseguiria se dedicar tanto lá nos seus 6, 7, 10, 12, 15 anos ao desenvolvimento? Não, a gente tem que auxiliar as crianças. Cada uma delas vai ter o desenvolvimento. Muitas delas vão falar: não, pai, eu não quero jogar bola, eu não quero jogar videogame, eu não quero ficar cantando com as minhas amiguinhas, eu quero ir lá para o centro. Então vai depender das próprias crianças isso, vai depender dos próprios jovens. Então a gente tem que auxiliá-los, mas não forçá-los no desenvolvimento da mediunidade. Pensem que cada um de nós, enquanto pais, nós arranjamos várias desculpas, até mesmo para não irmos ao centro para assistir uma palestra e passar pela fluidoterapia. Nós arranjamos desculpas para não ler as obras. Nós arranjamos desculpas para não participar dos cursos acerca da doutrina. Mas aí a gente querer impor aos nossos filhos não é correto. Então a gente precisa deixar que esse desenvolvimento aconteça. Nós temos que auxiliá-los e não forçá-los. E se nós não nos vemos, não temos um entendimento completo da doutrina, nós vamos até o centro de nossa confiança, conversaremos com os evangelizadores, com os dirigentes da casa, para que possam auxiliar quando, partindo das nossas crianças, jovens e adolescentes, partindo deles, eles queiram trabalhar mais assintosamente, com mais desejo, mais afinidade de conhecer a doutrina, partindo deles, aí sim a gente trabalha isso. Então, a mediunidade, isso, segundo a recomendação que nós temos da espiritualidade, do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, a mediunidade na infância ainda não é tão aconselhável, porque, como já dissemos, o organismo é débil, a imaginação excessiva pode levar a entendimentos diversos, a imaturidade da criança pode trazer muitas dificuldades, e o próprio desequilíbrio no lar. Pensemos que muitas vezes temos pais que são de doutrinas de religiosas diversas. Então isso já pode provocar um desequilíbrio no lar. Mas digamos que tanto o pai quanto a mãe sejam espíritas, mas o entendimento de cada um é diferente. Se muitas vezes nós enquanto pais, discutimos sobre dar ou não a sobremesa para o nosso filho, não é? Às vezes a mãe quer dar sobremesa, o pai não quer, ou o pai quer que faça tal coisa e a mãe não quer. Então, às vezes, isso já provoca uma certa discussão. Imagine a gente impondo o desenvolvimento da mediunidade aos nossos filhos. Então, isso pode provocar muitos desequilíbrios. Então, o que a gente tem que fazer? Que recursos que a doutrina espírita nos oferece para auxiliarmos as nossas crianças, não ao desenvolvimento, mas o entendimento da mediunidade? Lógico, primeiro, prece e orientação. Ensinar às nossas crianças o poder da oração e orientá-las no caminho do bem. O culto do Evangelho no lar. Muitas vezes a criança observando os pais, talvez ela ainda não tenha um entendimento, ela ainda é muito pequena, mas ela observando os pais ali na mesa, fazendo o Evangelho no lar, um dia ela fala: eu quero sentar, quero fazer com vocês. E aí ela começa o entendimento.
E aí a gente vai fazer um estudo lógico conforme o entendimento da criança. Então talvez a gente não utilize o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente faça o Evangelho no lar com as nossas crianças sobre um determinado ponto, falando sobre caridade, falando sobre humildade, contando uma historinha de uma forma lúdica conforme o entendimento da criança. Isso é benéfico porque aí os pais podem fazer o Evangelho do Lar 2 vezes na semana, uma com a criança e uma o pai e a mãe, né, os adultos. Então isso é bastante benéfico. Nós temos, lógico, todos os trabalhos de evangelização infantil que você pode procurar num centro que você tem confiança, um centro próximo à sua casa, que aí evangelizadores com didática, com um plano de trabalho conforme a faixa etária de cada criança, vai poder trabalhar. Mas lógico, é como a escola aqui na nossa vida, do ensino médio, ensino fundamental. A responsabilidade cabe a nós também. Não adianta jogar para professores e evangelizadores a responsabilidade. Não adianta a criança ir lá na evangelização, ir lá na escola para estudar. Ela vai aprender determinados conhecimentos, mas é dentro de casa que ela se desenvolve através da observação, através do entendimento, através dos atos e pensamentos que ela tem dentro de casa, observando os pais. Então isso é muito necessário. E da mesma forma, a espiritualidade também ensina que na própria adolescência, o desenvolvimento da mediunidade não é fácil, porque é uma fase de transformações, de transições hormonais muito fortes, é uma fase psicológica bastante difícil, porque ali o nosso jovem, o nosso adolescente, ele quer fazer parte de vários grupos sociais, ele sofre bastante a influência do meio, ele está consolidando a sua personalidade, os interesses, os hábitos, comportamentos dele são muito diversos, vão muitas vezes de extremos muito diferentes, e além do que, o desenvolvimento da mediunidade exige o quê? Assiduidade, uma responsabilidade muito grande, uma persistência muito grande. E na fase dos nossos jovens e adolescentes, muitas vezes pré-vestibular, ou de cursos técnicos, buscando uma profissão, namoro, todo esse tipo de coisa. Então é muito difícil do jovem, do adolescente, assumir muitos compromissos. Então isso tem que ser espontâneo, partir dele. Se lá em tenra idade foi mostrado a ele o quanto é bom participar efetivamente de uma doutrina que o sublime, não digo só a doutrina espírita, mas de qualquer doutrina que ele se desenvolva espiritualmente, mostrando a ele que isso é positivo, ele vai caminhar, ele vai ter os seus meios sociais da escola, ele vai ter os seus meios sociais dos amigos da rua, do condomínio, ele vai ter daqueles do game, da internet, ele vai ter todos esses círculos de amigos e também vai ter o círculo de amigos da doutrina que ele segue. Mas cabe a ele muitas vezes essa decisão. Se nós forçarmos a criança, o jovem ou o adolescente, talvez crie um recalque dentro dele e ele se afaste, justamente nesse período da adolescência, quanto muitas vezes ele quer um pouco mais de autonomia, de individualidade. Então, que recursos nós temos para não forçá-lo? Como com as crianças nós temos o ensinamento da prece, do poder da orientação, das orientações, o atendimento fraterno nos centros, o culto do Evangelho no lar, tratamentos espirituais diversos. Muitas casas têm trabalhos de tratamento específico para adolescentes, os estudos espíritas, nós temos muitas obras espíritas, muitos romances muito voltados para jovens e adolescentes e, lógico, sempre o exemplo dos familiares, né? Então, as crianças, os jovens se espelham sim em nós. Então não adianta eu levar o meu filho para estudar, para fazer evangelização, se eu não der os exemplos dentro de casa, se eu também não tiver o hábito
de participar de palestras, de participar de cursos, de estudar um pouco da doutrina. Conforme eu vou estudando, o meu desejo de conhecimento, de depuração for maior, o meu filho vai vendo isso. O meu neto, o meu sobrinho, aquela criança que tem na gente um norte, ela vai vendo. E aí ela vai seguindo pelos ensinamentos que nós deixamos. E é isso que nós, enquanto pais, tutores, avós, tios, evangelizadores, doutrinadores, é esse o nosso divino dever junto às crianças, aos jovens, aos adolescentes. Sem forçar o desenvolvimento da mediunidade, sem forçar para que eles sejam aquilo que nós queremos e não aquilo que eles aprenderam a querer ser. Eu não posso impor ao meu filho algo que eu queira. Eu posso ensiná-lo. Eu posso mostrar a ele o quanto é importante esse desenvolvimento da mediunidade, do conhecimento espiritual. Mas isso no devido momento. O livre-arbítrio, a escolha é dele. Nós temos, enquanto adultos, o dever, a obrigação de protegê-los, de ensiná-los, mas não de obrigá-los ao desenvolvimento da mediunidade. Mais uma vez eu digo a você, quantas vezes você fugiu do desenvolvimento espiritual? Quantas vezes você fugiu ou não do desenvolvimento espiritual, mas de determinadas obrigações? Mas aí no seu tempo aconteceu talvez o seu arrependimento, ou então caiu a ficha, fez-se a luz para que você se dedicasse àquilo a que tanto você fugiu. É a mesma forma com as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens. Vamos auxiliá-los sem forçá-los. A mediunidade está aí para todos nós, já temos a ciência disso. O desenvolvimento vem no nosso tempo, vem no tempo que nós estejamos, nos sintamos preparados para isso. Na tenra idade, o que nós devemos é orientar. Esse é o papel que nos cabe para o desenvolvimento desses espíritos renascidos. É uma fase de bastante reflexão que a gente tem que ter. Porque a gente quer sempre o melhor para as nossas crianças. A gente quer sempre o melhor para os nossos jovens. Mas o que é o melhor para eles é que a gente tem que pensar e refletir. A carga de responsabilidade que às vezes a gente quer impor, será que está advinda da nossa própria culpa inconsciente? Porque nós fugimos às nossas responsabilidades, a gente quer quitar agora com as atitudes dos nossos filhos. Então vamos ter cuidado com esse desenvolvimento. E quando a gente não sabe o como auxiliar os nossos filhos, temos inúmeros centros, inúmeras casas espíritas, com colaboradores abnegados e dedicados para nos auxiliar. Então vamos sim trabalhar com amorosidade para o desenvolvimento das nossas crianças, cada uma no seu tempo, cada uma na sua etapa. Talvez tenham ficado muitas questões aí na sua cabeça, e isso é proposital. É proposital por quê? Para que você busque estudar e compreender o assunto. Para que você busque outras palestras aqui no YouTube sobre evangelização infantil, sobre mediunidade em crianças, jovens e adolescentes, sobre a intervenção dos obsessores, sobre anjo da guarda, guia protetor. Então isso é necessário, porque nenhum de nós pode ficar refém daquilo que um expositor, daquilo que um palestrante fala.
Todos nós devemos nos desenvolver através daquilo que estamos preparados. Então, as cismas que ficaram, as dúvidas que ficaram, você pode ir atrás. Você pode conversar com outras pessoas e você pode sim ler e estudar para conhecer um pouco melhor. Então eu espero que essas breves informações sejam produtivas para você, para que você pense o quanto é importante o desenvolvimento das nossas crianças, mas primeiro da espiritualidade, desenvolvermos a espiritualidade nas crianças, jovens e adolescentes, para depois sim podermos desenvolver a mediunidade em cada uma delas, ok? Eu agradeço amorosamente a sua atenção e espero que essas informações lhe sejam úteis para que você possa refletir e trocar conhecimento com as pessoas que lhe são próximas. Um grande abraço a todos. E lembre-se, inscreva-se aqui no canal Gotas de Otimismo, que tem bastante informação que a gente está trazendo. Um grande abraço.